Continuando o meu bate-papo aqui com a Érica, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre planejamento, linha do tempo, por onde começar. O que você pode falar, Érica, sobre o timeline? Qual é o procedimento? Assim, a pessoa tem a ideia de quero me mudar para os Estados Unidos. Por onde eu começo? O que você diria que é assim, o primeiro passo? Com quem que ela conversa? Os profissionais estão envolvidos, obviamente, os corretores, né? Porque assim, existe um fluxo muito grande de brasileiros para a Flórida, a gente sabe disso. É muito difícil para a gente, para os brasileiros, especialmente aqueles que vivem em áreas mais quentes, etc., se adaptar na neve, em áreas frias. E a gente mesmo vê, Corina, quantas pessoas desses estados estão mudando para a Flórida, não só imigrantes. Não é só brasileiro que vem para a Flórida, é americano, europeu, canadense. Exatamente, não querem mais continuar no frio, entendeu? Então aqui tem esse clima maravilhoso. A Flórida é imensa, muita gente não sabe. Próprios americanos não sabem que para sair, vamos dizer, para Pensacola, você pode dirigir 8, 9 horas. Para Key West, 6 horas. Então a Flórida tem muitas opções. Tampa foi considerada, eu estava lendo um artigo, como uma das cidades que foram eleitas de maior qualidade de vida, de maior crescimento. Eu mesmo sou aqui em Tampa, depois de vários anos, já passei para ir para São Pete, Clearwater, mas fazia muitos anos que eu não vinha para Tampa e estou encantada. A gente foi dar aquela caminhada, está revitalizada, está um centro urbano que não deixa nada a desejar, outros mais super limpa, bem atrativa, você tem aquela sensação de ver os profissionais elegantes, caminhar aquela coisa, né? Eu tô adorando. Então, assim, é uma cidade que atrai. Orlando, é uma cidade, Miami, obviamente, mas existe também as considerações de custo de vida, né? A gente sabe que quanto mais para o sul da Flórida, West Palm Beach, Boca Raton, Miami, a gente vai, mais caro fica. Sim. Então, o custo de vida é maior. Então, tudo é uma questão do orçamento familiar e de se identificar com aquela região, onde você pode ter o clima da Flórida, pode ter também essa vida tranquila sem pagar tão caro. Então eu gosto muito dessa área, gosto muito de Orlando, mas acho que Orlando está um pouco já engarrafado, um pouco mais, mas assim, é maravilhoso. Os brasileiros, a verdade é que se encantam, né? Então você acha que a primeira coisa é a pessoa ter uma ideia de onde quer morar, para onde eu vou, porque aí o advogado, por exemplo, numa segunda instância, ele vai poder ajudar a dizer de que forma ele vai para esse lugar, é isso? Para onde eu vou, algumas pessoas já têm amigos, já têm familiares, mas é interessante, apesar da imigração ser um direito federal e um escritório em qualquer lugar, por exemplo, eu presto serviço para escritórios em Washington, na Flórida, etc. Então, não importa você estar trabalhando com pessoas do mundo inteiro que vão morar em qualquer lugar nos Estados Unidos. Mas é interessante a pessoa começar a amadurecer e aí ver as ideias, porque até você precisa saber mais ou menos onde você quer ir, até para identificar para a pessoa que vai fazer seu business plan. As oportunidades de negócio. De negócio, seu planejamento. Por exemplo, a primeira coisa que eu pergunto, se uma pessoa vem a mim, antes mesmo de preparar o visto, é onde você vai querer se instalar, vamos identificar o mercado daquela região, quais são as deficiências. O business plan, ele tem projeções para os próximos 5 anos, eles têm projeções de cálculos de custos de startup, de começar qualquer tipo de empresa, tem pesquisa de mercado. Então é interessante planejar. Eu não gosto, olha, Corina, me causa um estresse, tanto para as pessoas como para quem está trabalhando nos processos, essa coisa de improvisar, sabe? Mas é muita personalidade, obviamente que a gente tem que dançar conforme a música. É um pouco cultural também, É um pouco cultural, mas o problema é que às vezes gera uma pressão adicional de prazos, de ter que colocar as crianças na escola e ter que ter um visto mais rápido para fazer as coisas dentro da legalidade, da pessoa acabar perdendo até dinheiro, por quê? Porque acaba contratando um profissional errado, ou investindo no negócio errado, ou comprando a casa num lugar que se arrepende. Então é necessário uma conversa, procurar profissionais com uma boa reputação, ter aquela identificação, localizar, ou ter uma ideia de onde quer ir, para poder fazer um planejamento e não adicionar essa pressão extra desnecessária. A não ser que seja um caso de exílio, mas eu costumo dizer que é uma mudança para um outro país, né? Precisa ser tratada com a seriedade que a atitude merece. Claro, com certeza. Então a pessoa procurar conversar com um advogado, com um corretor. E os seus serviços hoje, eles incluem o business plan, você pode fazer a elaboração do projeto, é isso? Exato, o meu serviço inclui business plan, eu também dou treinamento para paralegais e advogados, para escritórios,
eu estou focando muito no business plan, na minha empresa, presto serviço para alguns escritórios, trabalho em conjunto com alguns advogados. Vamos dizer que o cliente vem a mim, eu digo, olha, eu tenho esse escritório e tal. O cliente também pode estar trabalhando com outro escritório, sem problema. Você indica também advogados ou advogado que vai te indicar? Qual que Tanto faz. Tem vários advogados que me indicam, que eu trabalho em parceria com escritórios, como eu também indico advogados, porque advogado é como um médico. Quando a pessoa vê, aqui nos Estados Unidos principalmente, uma coisa que é interessante quando eu fui fazer direito aqui é que eu não entendia por que o advogado se especializava tanto. Lógico que no Brasil também existe isso, mas aqui ainda mais. Número 1, por causa das licenças de malprática. Cada área que você atua, você tem que ter uma licença, porque caso aconteça alguma coisa, tem um seguro. Liability. A responsabilidade. Então, cada vez vai aumentando. Se você não tem um volume muito grande daquela área, nem vale a pena adquirir uma licença caríssima, um seguro caríssimo para aquela área. Número 2, como a gente trabalha com direito comum, case law, é muito mais dinâmico do que o direito codificado, o direito civil. Toda hora está saindo regulamento novo, jurisprudência nova, você precisa estar lendo, estudando, participando de webinars, de conferências o tempo todo. E às vezes eu estou aqui, estou trabalhando com visto, está dando tudo super bem, de repente começa a negar. Aí você já observa uma tendência da imigração a deixar aquele visto em desuso, porque um outro visto está em ascensão. Então é preciso uma atualização muito grande. E não é uma coisa que, se você está em várias áreas, você consegue dominar bem. Essa é a verdade. Então, quanto mais anos de experiência o advogado tem, mais ele funila o tipo de visto que ele trabalha. Então, sempre procurar um especialista. É engraçado que você fala isso, porque é a mesma coisa no mercado imobiliário. Porque o corretor na Flórida, quando ele se torna um realtor, ele é licenciado pelo Estado. Exato. Mas eu, por exemplo, que estou aqui em Tampa, estou uma hora e meia de Orlando, já é um outro mundo, né? Então a gente já fala, olha, se você está procurando por Orlando, eu vou te indicar um corretor de Orlando. Tem as parcerias, tem os colegas. É muito importante essa especialidade mesmo, encontrar o profissional naquela área. Então você está falando de vistos, então existem advogados que são melhores para o visto EB2 ou para o E2 exatamente, ou para o o PERM, PB5. que é o processo que vai para o departamento de lei. Muitos advogados de imigração não fazem PERM, porque não gostam de lidar com agência que não seja agência USCIS, não gostam de lidar com o Department of Labor, entendeu? Que é o departamento de trabalho. Então, assim, tem que identificar. Tem profissionais que só fazem deportação, asilo, trabalham só com esse outro tipo de imigração, mas não é business immigration, entendeu? Então, às vezes, pega um caso ou outro, quando está começando, não é legal. Porque às vezes eles dizem, não, eu quero ver se eu sei fazer, terceiriza. Então tem que ter um cuidado para ir procurar aquele advogado dentro da sua especialidade. E claro, muitos anos no mercado a gente acaba sabendo quem é quem trabalha bem em determinada área, né? Com certeza. Tem muitos profissionais bons. Érica, em linhas gerais, como que você diria, assim, que resumidamente seria uma linha do tempo para a pessoa poder se organizar? Você falou muito de planejamento, organização, isso é muito importante, né? Exato. Mais ou menos, qual seria uma linha do tempo? Bem, assim, do ponto de vista de vistos, geralmente quando a gente começa um visto, depende muito da categoria, certo? Por exemplo, o visto L1, ele lhe permite até ter uma resposta em 15 dias, ok? Mas a pessoa tem que ter todo aquele planejamento anterior de qual é o negócio que vai abrir, onde vai, toda essa questão de identificar a região que vai morar, tudo isso. Então eu diria que um tempo assim, um turnaround de 1 ano é um tempo razoável para você identificar onde você mora, identificar o imóvel que quer adquirir, as escolas que as crianças querem estudar, porque a gente sabe que essa questão do imóvel é muito relacionada. Quem tem filho pequeno vai preferir estar num subúrbio, que aqui é diferente do Brasil, um subúrbio não tem o mesmo conceito, você pode explicar isso melhor, mas vai preferir estar numa área que consiga ter uma escola com a boa pontuação, com a boa reputação para os filhos, né? E já casais sem filhos ou casais que tenham filhos mais velhos procuram áreas mais urbanas, como aqui, por exemplo, o centro downtown de Tampa, que é uma maravilha para casais que não têm filhos. Então, tudo isso você tem que identificar, mas do ponto de vista imigratório, eu diria que pelo menos 1 ano. Hoje em dia, como tem a questão do premium process, já existem categorias de visto que são aprovadas em 15, 20, 30, 45 dias. O grande problema, Corina, está sendo ainda nas entrevistas, certo? É importante que as pessoas entendam que os consulados ainda estão muito atrasados no Brasil. Isso gera uma certa frustração, por isso é bom trabalhar a expectativa do imigrante, do cliente, para que ele entenda que do ponto de vista
da questão consular, não é nem tanto a questão da aprovação aqui, ainda está demorando. Lá pode demorar até 1 ano, dependendo do país. Alguns consulados ainda estão suspensos alguns tipos de visto. Não é o caso do Brasil. Mas se a gente vê na Europa, muitos consulados muito mais rápidos, como a Dinamarca, por exemplo. A República Dominicana está mais rápido do que o Brasil, que tinha tradição de ser uma das mais demoradas. Mas o Brasil ainda está com um certo atraso, mas vai normalizando. Eles estão no esforço, eles não estão nem atendendo telefone. Eu não sei se você sabe, mas eles suspenderam até a linha que prestava informações e agora é tudo eletrônico, que é para colocar o pessoal realmente com a mão na massa nessas entrevistas. Legal, que bom. Sei. Então, a gente pode concluir que a pessoa tem que determinar onde ela quer morar, conversando com corretores licenciados. Exatamente. Ela tem que ter um business plan para ela poder saber o que ela vai fazer, qual vai ser a fonte de renda dela nos Estados Unidos, qual é o plano mesmo da parte financeira. Ela tem que conversar com um advogado especializado naquele visto que ela pretende vir, porque existem diversas especializações. E ela tem que gerenciar as expectativas, ter um plano A, B e C de acordo com a espera, a demora do processo migratório em si. Com certeza, é isso? É mais ou menos isso. E muitos advogados, eles trabalham já em conjunto com business plans writers, com pessoas que trabalham com planejamento, eles têm sua própria equipe, ou eles terceirizam, ou você apresenta o seu próprio, se identifica e prefere trabalhar com aquela pessoa e já apresentar. É importante que a pessoa saiba que o advogado ele não vai conseguir evoluir muito sem um planejamento. Não consegue. Às vezes tem gente que diz, mas eu contratei aquele escritório tem 6 meses, 1 ano e meu visto saiu. Se o advogado não tiver um planejamento e não tiver, aquilo ali vai atrasar mesmo. É super importante ter essa coisa de ter tudo pré-organizado. E até para essa questão da pessoa também se preparar financeiramente. Porque se não se preparar, toma um susto. Com certeza. Não é isso? Érica, a gente já está falando aqui há um tempão. Eu acho que se a gente continuasse, a gente podia ficar horas batendo papo. Muito obrigada. Obrigada, Corina. Adorei te rever. Também adorei, foi ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi só um bate-papo informal mesmo, a gente não tinha script, né? Fomos aqui conversando. Mas espero que tenha sido informações aí úteis para vocês. E quem tiver querendo saber mais sobre mudança, migração, como começar, o que fazer, eu tô aqui para ajudar. Érica tá aqui para ajudar. Eu vou deixar, posso deixar meu Instagram? Bem, meu Instagram é Érica Teixeira Rider. Eu criei a minha página da Rider International, RIDR. E também tem os WhatsApps, a Corina tem todos os contatos. E vamos bolar um roadshow, né? Vamos voltar lá em João Pessoa. Eu quero saber se vocês querem que a gente vá para o Brasil dar palestras. Exato, com certeza. Pessoalmente, a gente já fez isso em 2018, foi excelente. Eu tô com saudade, a pandemia deixou a gente... eu passei 2 anos e 9 meses sem ir ao Brasil. Fala pra gente, aonde você quer que a gente vá? Que lugar do Brasil? Vamos lá, vamos planejar. Isso, gente. Aqui no canal da Tampa Bay Key Real Estate, vídeo toda semana sobre o mercado imobiliário, sobre imigração, sobre vida na Flórida, casas modelos, tudo que você precisa saber da vida aqui na Flórida. E é isso, até a semana que vem.